E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha aula. Sou Adalberto, professor aqui de legislação empresarial. E nessa aula vamos falar sobre tipos de empresa. A gente vai falar também de enquadramento, o porte da empresa e também sobre os regimes tributários, tá? De forma resumida. Então vamos começar ali com os tipos de empresa. A gente tem como tipos de empresa o MEI, que é o microempresário individual. A gente tem o empresário individual, que a gente usa a sigla EI, tá? Mas normalmente se fala empresário individual. EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada, certo? E a gente tem a sociedade limitada, ou limitada, como está aqui, ou a sociedade anônima, as SAs. Vamos começar primeiro pelo microempresário individual. Vamos lá. Vou só apagar aqui, né, pessoal? Para ficar mais fácil. Então vamos lá fazer aquele breve resumo. Ele trabalha por conta própria, certo? E quer se legalizar aí como um pequeno empresário. É por isso que surgiu o MEI, tá? São aquelas pessoas que eram autônomas, que são autônomas e quer se legalizar. Então criaram ali o microempreendedor individual, tá? Fatura até R$ 81 mil ano, tá? Um dos requisitos aí para ser microempreendedor, tá? E não pode ter participação em outra empresa, tá? Como sócio ou titular, tá? Pode ter até um funcionário registrado. Sua razão social, seu nome, o nome da empresa, sua razão social, sua identidade é o nome do empresário mais o número do CPF. Lembrando que o nome fantasia pode se escolher qualquer um, tipo Adalberto Moreira Júnior, meu nome, tá? Acrescento meu sobrenome ali, meu CPF como razão social. Mas qual vai ser meu nome fantasia? Aquele nome que todo mundo vai conhecer da minha empresa. Adalberto Consultoria, certo? Então, esse é meu nome, ou AM Consultoria. Meu nome fantasia pode ser qualquer um, tá bom? E lembrando que aqui na MEI, como que você faz o recolhimento dos tributos? Através do documento da DAS, né? O documento, você recolhe o tributo mensalmente através da DAS, o documento de arrecadação simplificada, onde ali vai ser recolhido o INSS, o ICMS, o ISS, tá? Tudo recolhido no documento só, mensalmente, tá? Depois a gente tem aqui o MEI, ele é bem simples, tá? Foi uma forma aí que o governo achou de regulamentar aí o pessoal que estava ali na informalidade e levou ali com menos custos, tá levando aí para conseguir financiamentos na criação do microempreendedor individual, tá bom? A gente tem aí o empresário individual. A gente também pode usar a sigla EI. Toda vez que eu usar essa sigla EI no exercício, empresário individual, tá? Ali considera-se empresário individual, tá? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Atividades intelectuais não entram como empresário individual, tá bom? Tipo contador. Exerce em nome próprio uma atividade empresarial, tá? Então, meu nome vai ser o nome da minha empresa, tá? Só pode ter um proprietário e por conta disso, a sua razão comercial é sempre o nome próprio do empresário, tá bom? Podendo ali ser abreviado os primeiros nomes, exceto o último sobrenome. Então, minha razão social vai ser AI Moreira, tá bom? O patrimônio, olha, informação importante, hein? O patrimônio da pessoa natural e do empresário individual é o mesmo, ou seja, o meu patrimônio como pessoa física, eu Adalberto Moreira, pessoa física, cidadão ali, meu patrimônio,
ele é o mesmo da minha empresa, tá? Logo, o titular vai responder aí de forma ilimitada pelas dívidas. Se eu contrair dívida pela minha empresa, a minha pessoa vai responder, meus bens como pessoa física vai entrar no bolo, tá? E se eu contrair dívidas como pessoa física, vai entrar no bolo da minha empresa, certo? O empresário não pode ter mais de uma empresa enquadrada nesse tipo jurídico, tá? Mas pode participar aí de outras sociedades. Nada de impede de eu entrar ali numa sociedade limitada, tá bom? Esse tipo de empresa também não pode ser transferida para outra titular, exceto ali em caso de falecimento ou autorização judicial. Afinal, é o meu nome, né? Você não transfere o seu nome. Não ser ali no caso de falecimento ou autorização judicial, que aí você está fazendo uma transferência, né? Tá certo? Como acontece aí quando a gente tem a herança, né? Agora a gente tem... Então, pessoal, muito cuidado aí com o empresário individual, viu? Se contrair dívidas, não vai ter distinção do seu patrimônio pessoal e do seu patrimônio empresarial. É tudo, todo mundo, você vai responder ilimitadamente por eles, tá? E se você tiver ali um bem pessoal, vai ser usado ali para bater ali da sua dívida da empresa, tá bom? Temos EIRELI. O que é o EIRELI? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Mas, professor, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, empresa individual não é a mesma coisa que empresário individual? Não, não é a mesma coisa. Ele também é constituído por uma única pessoa, só que o capital social para você abrir uma EIRELI tem que ser capital social, que é aquele capital para abrir a empresa, que pode ser aí integralizado aí em forma de dinheiro ou bens, tá? Ele não pode ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Ou seja, o salário mínimo hoje é quanto atualmente? 1.045? Então, vezes 100, para mim abrir uma EIRELI, eu tenho que ter um capital aqui social de 104.500, tá bom? O nome empresarial, ele deverá ser formado aí para inclusão na expressão EIRELI, tá bom? Após a firma da denominação social da empresa, tipo Moreira Importadora EIRELI, certo? O sócio só pode ter uma EIRELI no seu nome, mas pode participar de outras empresas. Tipo, eu posso ter uma EIRELI, mas posso ter participação ali, posso ter uma empresa individual, posso ter participar de uma limitada, tá bom? O responsável, a diferença. Por que vale a pena? Será que vale a pena aí colocar o capital de 100 vezes o valor do salário mínimo para ter uma empresa de responsabilidade limitada? O responsável não responde com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa, tá bom? Conforme consta aí no Código Civil. Somente o patrimônio social da empresa responderá por elas, ressalvados em causa de fraude. Então, meus bens pessoais, meus bens da empresa, cada um com a sua vida. Meu bem pessoal não pode responder pelo meu bem empresarial, certo? Diferente do que acontece com o empresário individual. Tá? A gente tem agora a sociedade limitada, ou limitada, pela sigla LTDA. Então, sociedade limitada. Vamos lá, pessoal. LTDA. Constituída por uma ou mais pessoas.
Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio, vamos supor, entra eu mais duas pessoas, é restrita ao valor das suas cotas, certo? Cada um tem um pedacinho da sua empresa, tá? Mas todos respondem solidariamente pela interiorização do capital social, tá bom? Se for unipessoal, pode ser uma pessoa, tá? Vai se aplicar o documento de constituição do sócio único, tá? Aí, no que couber as disposições do contrato social, tá bom? Sua razão social pode ser de escolha livre, sendo obrigatório no final constar a palavra limitada, ou LTDA, que nem Moreira Consultoria Limitada. Ou LTDA, certo? Vamos lá. O mesmo sócio, eu sócio da limitada, posso fazer parte de outras sociedades, tá? De outras sociedades limitadas também, de outras empresas, tá bom? Eu não preciso só ficar restrito a essa empresa. A pessoa jurídica é separada da pessoa física. Bens, pessoa física da Alberto, meu não responde pelos bens da empresa, tá bom? Ou seja, bens meus não são os bens da empresa, cada um com a sua vida. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física, tá? Sua constituição e realização são baseadas da sua atividade, a atividade que eu vou delimitar ali, é baseada no contrato social, que é o termo ali de abertura desse tipo de empresa, tá? E também as responsabilidades dos sócios, tem que estar descrito ali, em causa. Se eu entrar com uma sociedade, vamos supor, com o Joaquim, com o Luizinho, cada um vai ter ali, colocando as suas cotas e qual vai ser a responsabilidade de cada um, qual é a atividade da empresa e qual que é a responsabilidade de cada um, tem que estar no contrato, tá? Se houver lucros, os valores devem ser distribuídos aos sócios, mediante o contrato, tá? O contrato social ou deliberação dos sócios. A gente que vai definir ali as regras através do contrato social, tá? Depois a gente tem, por último, a sociedade anônima, as SAs. Sociedade anônima, SA, tá? São companhias ali com fins lucrativos, que tem que dar lucro, tá? O capital financeiro dela é dividido por ações, tanto que são sociedades anônimas por ações, tá? Os donos das ações são chamados de acionistas, tá bom? A empresa deve ter 2 ou mais acionistas. Pode ter 2 tipos de capital: o capital aberto, uma sociedade anônima de capital aberto, ou uma sociedade anônima de capital fechado, tá? No capital fechado, não é possível negociar ações, tá? Tipo, eu for lá na Bolsa de Valores, não vou conseguir comprar ações da empresa de capital fechado, tá bom? A empresa que quiser fazer isso precisa encontrar investidores de forma privada. Outras pessoas podem investir? Pode, mas não captando, vendendo ações através da Bolsa de Valores, tá bom? Então, se oferece essas ações a fundos específicos, tá? Então, se vende, se procura um investidor ali privadamente, através de fundos, tá bom? Não se negocia publicamente. Diferente da SA de capital aberto, é permitido negociar ações no mercado de valores imobiliários. O mercado de valores imobiliários é um exemplo, um dos que faz parte é a Bolsa de Valores, tá? Ou mercados de balcão. Beleza, pessoal? Normalmente as SA são empresas de grande porte, de um grande volume de dinheiro, tá bom? Então agora a gente vai para o enquadramento e o porte da empresa. Agora vamos falar, pessoal, sobre o enquadramento. Qual que é o porte da empresa? O porte da empresa é definido por dados financeiros, tá? Como a receita bruta, faturamento, tá bom? Ou os dados referentes à capacidade produtiva, como o número de funcionários, tá bom?
Para fins de tributação e financiamento, no Brasil se utiliza o faturamento anual, tá? Como indicador mais utilizado aí para porte de empresa. Então a gente vai trabalhar aqui com porte de empresa, o que é aceito ali pela Receita Federal, pelos bancos, tá bom? Então a gente tem 5 portes de empresa aqui, tá bom? A gente tem o microempreendedor individual, mas espera aí, professor, microempreendedor individual, o MEI, ele não é um tipo de empresa? É, realmente, tá? Então vamos lá. O MEI, o microempresário individual, ele além de ser um tipo de empresa, ele também define um porte, tá bom? Ele, ao mesmo tempo, esse é o único caso que ele ocorre, tá bom? Por quê? Qual que é uma das coisas que faz com que eu abra um MEI? Que eu tenho um faturamento anual de até R$81 mil, tá? Então, por causa disso, dessa condição, ele funciona não apenas como tipo de empresa, mas como porte, viu? Essa é a única situação que isso vai acontecer, tá bom? Então, como eu falei, atividades com faturamento anual até 81 mil, tá? Professor, mas passou, eu faturei mais que 81 mil. Eu deixo de ser MEI? Deixa de ser MEI. A partir de 80.001, tá? Lembrando que é faturamento anual. Eu tenho a microempresa, com faturamento aí anual de até 360 mil reais, tá? Faturei mais que 360 mil reais. Eu viro o quê? Eu viro uma empresa de grande porte, de pequeno porte, as EPPs. Eu posso faturar até 4.800.000 reais anualmente. E se eu faturar mais que isso? Aí o seu porte está aumentando. Você vira uma empresa de médio porte. E para você continuar nessa condição, você pode faturar até 300 milhões de reais no ano, tá? E depois, passou disso, eu viro uma empresa de grande porte, eu viro uma grande empresa, tá bom? Então vamos lá. Então eu posso ser uma empresa limitada, então normalmente a AM Consultoria Limitada, normalmente o porte da empresa, ali quando você vai tirar o cartão CNPJ, vai fazer a consulta ali na Receita Federal, sai o meu porte de empresa. Vamos supor que eu faturo 85 mil reais. Vai sair o meu porte como ME. Vai sair a identificação ali que eu sou uma microempresa, tá bom? E depois eu tenho os regimes de tributação. Afinal, o governo está vendo, opa, o cara está faturando. Como que eu vou tributar esse cara? Como que eu vou tributar essa empresa? Aí eu tenho 3 regimes de tributação. Eu tenho o Simples Nacional, eu tenho o lucro presumido e o lucro real. Tá? De forma resumida, temos aqui o Simples Nacional. Por que ele é simples? Porque o pagamento dos impostos e contribuições, eles são unificados, tá? O IRPJ, o PIS, COFINS, contribuição social, ISS, o INSS patronal, aquele que a empresa tem que pagar não aquele que desconta do colaborador, mas aquele que a empresa tem que, aquela parcela que tem que pagar para o colaborador, mas ele paga direto para a Previdência, tá? E o IPI, se for o caso aí de contribuinte do IPI. E quem seria contribuinte do IPI? As indústrias, né? A tabela do Simples Nacional tem critérios, tá? Como que vai ser a alíquota, quanto de imposto você vai arrecadar. Ela possui 5 anexos. O anexo 1, comércio, anexo 2, a indústria, anexo 3, as serviços de locações e bens, tá? E algumas prestações de serviços de acordo com a tabela. O anexo 4 e 5 também, prestação de serviços, mas tem critérios, tá? Variando o imposto ali, lembrando que o imposto, a alíquota varia de acordo ali com a atividade e o valor faturado nos últimos 12 meses, ou seja, até 81 mil tem toda uma faixa ali de tributação. Ah, mas o cara que fatura, vamos supor, 30 mil no ano vai pagar o mesmo tributo aquele que vai usar a mesma alíquota daquele que fatura 80 mil? Não, porque tem uma tabela e tem o tipo de serviço, tá bom?
Para o Simples Nacional, para você ser enquadrado no registro do Simples Nacional, o máximo de receita bruta anual é 4.800.000. Ou seja, empresas até de pequeno porte pode ser enquadrada ali no Simples Nacional, tá bom? Tá? Lembrando que o cálculo do Simples Nacional é pago mensalmente e vai considerar o quanto que você faturou no mês, tá? Depois a gente tem o lucro presumido. Faturei mais de 4.800.000. Eu tenho opção. Normalmente eu entro por lucro presumido ou lucro real, tá bom? Lucro resumido. O IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, eles são apurados trimestralmente, tá? Sempre ali no último dia desse trimestre. 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, tá bom? O limite da receita bruta para poder optar pelo lucro presumido é até 78 milhões da receita bruta total, tá bom? E anual, tá bom? Então, se eu faturar aqui até, lembrando que empresa então até de médio porte até 78 milhões, tá? E não, só que tem uma característica. As empresas ali de lucro real, ela pode ter crédito de PIS e COFINS quando eu compro mercadoria, tá? Quando eu compro mercadoria ali para o meu estoque. Só que o lucro real eu não recupero, eu não tomo crédito, eu não recupero imposto de PIS e COFINS. Porém, porque ela não participa do regime, ela está fora do regime não cumulativo, tá bom? Porém, ela paga esse imposto mais baixo, tá bom? A alíquota que ela paga é mais baixo. Lembrando que empresas financeiras não podem se enquadrar no lucro presumido, tipo bancos, tá? E o lucro real, cuja receita total for superior a 78 milhões, tá? Então, empresas que faturou 78 milhões no ano não pode ser lucro presumido. Ah, mas se eu faturar menos, eu posso ter lucro real? Posso, mas a partir de 78 você é obrigado, tá bom? Cujas atividades sejam quais? Bancos, bancos de investimentos, que nem atividades financeiras. Atividades financeiras são obrigatórias, tá bom? E empresas que tiveram lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, tá bom? Então, se você tem um capital, um rendimento do exterior, uma receita que vem do exterior, você tem que ser lucro real, tá bom? Então, aí no decorrer do ano, você faz um pagamento aí baseado por estimativa, tá bom? Então, esse é o resumo, tipos de empresa, porte de empresa e regime tributário. Faça o exercício proposto e a gente se vê aí para tirar dúvidas até a nossa próxima aula. Uma boa noite.